Fala amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu de novo, Thiago Baltor, para trazer mais uma palavra de Deus. Palavra de Deus. Hoje não é receita, não é Ana Maria Braga, não é do Guedes, não é Palmeirinha. É a palavra de Deus. E Deus falou comigo esses dias através de uma oração e Ele falou muito forte comigo. Thiago, eu quero que você seja um cristão como uma panela de pressão. Aí eu pensei e falei, caramba, né? Como assim panela de pressão? Na minha infância, eu prestava muita atenção na panela de pressão, porque muitas vezes eu ia na feira ter que arrumar a panela, porque a panela não segurava a pressão, tinha que trocar a borracha, etc. Aí eu falei, vou estudar a panela para entender o que Deus estava falando comigo. E para estudar a panela, eu percebi que para a panela ter um funcionamento com excelência, ela tem alguns elementos aqui que eu vou explicar para vocês as funções. É bem simples, né? Isso aqui se chama válvula com pino. Ou seja, ela impede com que a panela estoure, porque quando cria pressão dentro da panela, esse pino levanta e sai aquele ar, sai aquele barulho e ela fica girando, faz aquele barulho forte, né? A borracha, ela já faz ao contrário, ela veda para que o ar não saia pelas bordas entre a tampa e a própria panela. Aqui embaixo, nós temos uma válvula chamada válvula de segurança. Ela serve para quê? Se caso essa válvula com pino entupir com qualquer elemento que tem dentro da panela, alimento, a panela obviamente vai explodir. Para que isso não ocorra, a válvula de pressão se rompe, ela sai e o ar sai como escape por aqui, ou seja, a panela não explode. Aí eu falei, beleza Deus, até aqui isso eu já sabia. E agora? O que isso tem a ver com o cristão? E o Kiko, né? E eu fui estudar a Bíblia e pedi a interpretação do Espírito Santo. E ela falou para mim assim, e o Espírito Santo falou bem forte comigo no seguinte: essa válvula de segurança aqui, ela é a oração. Por que a oração? A oração ela é uma válvula de segurança para que o cristão não exploda. Porque muitas vezes a gente se encontra em certos episódios da nossa vida, porque não vai adiantar a gente ter dinheiro, que não vai trazer para nós o refrigério na nossa alma, ou seja, é falar com Deus, é falar Deus, isso, é ter uma comunhão com Deus. Essa é a válvula de segurança da nossa vida. A palavra de Deus, trazendo um versículo com esse tema, a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós temos que orar sem cessar. Ou seja, qual é a hora certa de orar? Toda hora. Se a gente está acordado, vamos orar. Prosseguindo aqui. Esse elemento aqui, a válvula com pino, ela é o quê? É o mandamento que Cristo deixou para nós. Ide por todas as nações, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que tem isso a ver? Porque o cristão, normalmente quando ele vai pregar, um cristão verdadeiro, ele prega, ele evangeliza, ele testemunha, ele fala de Cristo, fala do que Cristo fez na vida dele. E isso soa um barulho, isso causa que as pessoas prestem atenção. Porque se você reparar, quando a pessoa vai fazer um feijão, vai cozinhar uma carne, a panela está lá. Você pode estar assistindo TV, mas aqui ó, você está escutando. Você está escutando a panela fazendo barulho. E é um barulho que, entra na sua cabeça e fica batutando. Então isso é o evangelizar. É o ato de você falar de Cristo. Que nem no Antigo Testamento falava que os atalaias tinham trombetas que avisavam quando o inimigo vinha, quando vinha alguma coisa que ameaçava a cidade. Eles usavam as trombetas. Então isso aqui podemos também assimilar como uma trombeta, porque Deus nos levantou como uma atalaia. Eu quero crer assim. E nós temos também a borracha. A borracha é o quê? O jejum. O jejum é um momento que você tem que fazer, é uma prática que nós temos que ter, pelo menos constante, de coisas sérias, para poder estar sensível ao nosso espírito, para poder ouvir Deus, saber o momento que Deus quer agir, porque muitas vezes a gente sabe o que Deus vai fazer, mas não dá uma resposta com a nossa vida para a atitude que Deus vai tomar, e a gente acaba vivendo Deus vive num ciclo e a gente vive no outro. Então se a gente faz um jejum, a gente vai estar sensível para entender o que Deus vai fazer para aquele momento. Então, esse é o jejum, é o que mantém a pressão firme, porque se você não tiver um jejum, com certeza vai vazar o ar, que é a função da borracha, vai vazar pelos lados, e você não vai ter uma função, você vai ser um crente furado, você vai ser um crente que tem brechas, né? E eu quero crer também que você não quer ser esse tipo de cristão. E a tampa? A tampa é um elemento principal, né? Porque ela une o quê? A válvula de segurança, que é a nossa oração,
ela segura, ela suporta o jejum, que é a borracha, e o id, que é a válvula com pino. E a comunhão que Deus quer ter conosco é uma comunhão forte. Por exemplo, vamos citar um casal que quando ele vai ter uma relação sexual, com certeza ele não vai ter na frente de outras pessoas. Ela não vai ter uma relação sexual numa praça ou numa rua. Ela vai ter num quarto, ou seja, um momento de intimidade. É só os dois, mais ninguém. Então Deus, ele quer ter esse mesmo relacionamento conosco. A palavra de Deus fala em Mateus 6,6. Entre no seu quarto e em secreto fale com Deus. Intimidade é poder conhecer Deus e também se expressar os seus sentimentos, é desabafar, saber que Deus, antes dele ser seu Deus, ele é o teu pai. E eu creio que você não sai contando os seus problemas pessoal para qualquer um, né? Você vai querer contar para o seu pai, que é o seu pai do céu. Então, beleza. Então você fala para mim, Tiago, eu já tenho o jejum, eu já cumpro o meu id e eu oro, porque é a minha válvula de pressão, e tenho a tampa, que é a minha comunhão com Deus. Então, tô legal, é isso aí? Sou que nem aquele cara rico que cumpre todos os mandamentos? Não. Existem mais 3 elementos. Não acabou aí. Quem falou que era fácil mentiu. Tem o fogo. Na palavra em Hebreus 12:29 diz que Deus é o fogo consumidor. Você já viu a pessoa cozinhar um feijão ou uma carne sem fogo? Você pode deixar a panela lá, ó, que aí vai ficar cru, vai estragar, vai criar bicho. Creio que você não queira ser um crente com bicho, né? E a água. A água fala em João 7,38 que aquele que crê em mim, Jesus falando, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E a água é viva, não é uma água morta, porque Cristo morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. Lembra aquele louvor? Cristo vivo está. Então, é isso mesmo, Cristo está vivo, só que ele quer viver dentro de você. Então você tem que ter a água. Jesus falou também para aquela mulher que teve mais de 5 maridos, falou assim, aquele que beber de mim, ou seja, né, aquele que beber a água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Então, nós temos que ter Jesus, que é a água da vida. Nós temos que ser um elemento. Jesus falou que é o principal também para poder dar gosto. Imagina você comer um arroz ou comer uma comida sem sal. É horrível, né? Eu não gosto, pelo menos. E Cristo falou para nós que nós somos o sal da terra. Ele falou isso em Mateus 5,13. Então, o sal ele tem 2 funções. Primeiro, para dar gosto. E o segundo, para poder conservar. Antigamente, se você queria conservar qualquer tipo de alimento, você colocava no sal. Aquilo fazia com que o alimento se conservasse durante um maior tempo. E o sal que dá gosto. Muitas vezes você vai ouvir a pessoa falar, eu perdi o gosto da vida. Às vezes não. É certeza que o gosto da vida que está faltando na vida desse mundo, vivendo dessa forma eloquente, é você, porque você é o sal. Cristo te constituiu como sal, primeiro, para poder conservar a vida dessas pessoas, que está no seu trabalho, que está na sua casa muitas vezes, que está na sua faculdade. Então você primeiro tem que conservar a vida dessa pessoa. E, além de conservar, poder dar gosto, saber que ainda não está perdido, que assim como Cristo restaurou a sua vida, como restaurou a minha vida, Ele também vai restaurar a vida dessa pessoa. Então, não basta só a gente orar, não basta só a gente ter uma comunhão com Deus, não basta só pregar o Evangelho, não basta só ter o fogo, não basta só ser o sal, e nem muito menos basta somente ter a água. É um conjunto, é um elemento, porque Deus não fez ninguém pela metade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra. E a obra que ele começou, ele há de aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então, essa é a palavra que Cristo falou para mim. E eu quero ser um cristão panela de pressão. Se você também quer ser esse cristão panela de pressão, que consegue segurar a pressão e não se amoldar aos padrões desse mundo, tamo junto. Eu espero que tenha sido claro com as informações para que a gente entenda que Deus ele quer agir em nós e através de nós. Esse é o vídeo que Deus preparou para nós. Essa é a palavra que Deus preparou para nós. Espero que você tenha sido edificado em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, a vida da sua família. E é isso aí, tamo junto. Crente panela de pressão, é nóis, valeu. Deus abençoe.